Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 17 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. Doko omohara ni kantsumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamu izanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no odo no ahagi hara ni misogi harai tamo toki ni narimaseru, harai dono o kami tachi moro moro no magagoto tsumike gari o harai tamae kiyome tamae tomaosu koto no yoshi yo amatsu kami kuni tsukami Yao yorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshi meseto kashikomi mo maosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae, saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae, saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae, saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes
por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento. Religiões e milagres. Desde tempos remotos, costuma-se dizer que os milagres são inerentes à religião, o que realmente é verdade. Modéstia à parte, talvez nunca tenha existido uma religião com tantos milagres como a nossa. Em poucas palavras, eu diria que isso ocorre porque o Deus que a rege possui a posição mais digna e elevada. Na sociedade, quando se fala em divindades, pensa-se que quase não existe diferença entre elas, e há a tendência de cultuá-las como se fossem iguais. Entretanto, precisamos saber que, até entre elas, existe uma hierarquia superior, média e inferior. Nem preciso dizer como o Jorei é maravilhoso, pois, com o passar do tempo, à medida que se torna conhecido, ele está se constituindo o grande fator da expansão da nossa religião. Aliás, sobre a cura de doenças pelo Jorei, muitos acham um mistério que ela ocorra mesmo que a pessoa duvide, receba-o apenas a título de experiência ou julgue ser impossível curar-se por meio de uma tolice dessas. Até o presente, em se tratando de cura de doenças por meio de terapias religiosas, era corrente o pensamento: acredite desde o início, não se pode duvidar. Assim, é normal que, condicionadas a este pensamento, as pessoas achem isso misterioso. Vou explicar a razão. Crer antes de ver algum resultado, na verdade, é enganar a si próprio. Querer que se acredite numa coisa antes de ter alguma prova é um contrassenso. Assim, é óbvio que isto está errado. Empregar todos os esforços para crer, porque nos foi dito para crer, produz algum efeito, pois isso é melhor do que duvidar. Tal efeito, porém, não provém de Deus. Trata-se apenas da força pessoal de cada um. Por que motivo um pensamento tão errado veio sendo aceito como a coisa mais natural até hoje? É que se desconhecia que essas divindades não tinham poder suficiente, e supria-se essa deficiência com a força humana. Nesse sentido, em nossa religião, as pessoas se curam mesmo que duvidem. Isso se verifica porque a força de Deus é grande, não sendo necessário, portanto, acrescentar a força pessoal. Logo, se uma divindade não tem força suficiente para curar doenças, é porque seu nível é inferior. Em síntese, forçar as pessoas a crer a fim de alcançar graças é típico de religião de baixo nível. Por outro lado, o fato de Deus conceder a graça, independentemente de a pessoa acreditar ou duvidar, é a prova de que se trata de uma divindade de alto nível. Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2, trechos. Experiência de fé, Jaqueline Rocha Camargo, Igreja Sorocaba, Jorei Center Itu, São Paulo. Sou membro há 8 anos e dedico como responsável pela horta caseira no Jorei Center. No final de 2013, minha perna esquerda começou a apresentar inchaço, seguido de muita dor. A pele nessa região ficou avermelhada e passou a mostrar um aspecto semelhante à casca de uma laranja. Durante o ano de 2014, o quadro foi evoluindo e passei a sentir dores nas articulações, perda de força e falta de mobilidade nos pés e nas mãos. Não conseguia realizar tarefas simples, como vestir-me, calçar, dirigir, abrir um pote e até me levantar sozinha. Posteriormente, a deglutição foi afetada e comecei a ter dificuldade de engolir. Após inúmeras consultas e exames, fui diagnosticada com esclerodermia, doença inflamatória crônica
do tecido conjuntivo, ligada a fatores autoimunes. A doença havia afetado o tecido e a gordura dos membros inferiores. Iniciei então o tratamento medicamentoso e fisioterapia. No entanto, não percebia melhoras no quadro e os medicamentos me causavam sérios efeitos colaterais, começando a prejudicar alguns órgãos internos. Eu perguntava a Deus e a Meixo-sama o que precisava aprender com aquela purificação. Assim, aprofundei a leitura dos ensinamentos. Fui ampliando minha compreensão e entendi que nossas purificações são oportunidades de crescimento e salvação para nós e nossos antepassados. Assim, passei a reconhecer o amor de Deus por trás da purificação e a ter verdadeiro sentimento de gratidão. Mesmo diante das limitações, busquei intensificar as dedicações e me esforçava para ir à unidade todos os dias para receber e ministrar jorei e apoiar as atividades de horta caseira. Ao mesmo tempo, recebia muito jorei no lar da minha mãe e dos membros do Jorei Center. Dessa forma, aos poucos, fui recuperando as forças. As dores foram diminuindo e os movimentos voltando ao normal. Ao longo de 2016, fui retornando quase totalmente às atividades. Suspendi os medicamentos e mantenho apenas os exames periódicos para monitoramento. Atualmente, meu quadro de saúde é ótimo e todos os exames estão normalizados. Não sinto mais dores e nem dificuldades de locomoção. Consigo trabalhar, bem como servir a obra divina por meio das dedicações. Agradeço a Deus, a Meixo-sama e aos meus antepassados por essa purificação, e de igual modo pela permissão de superá-la por meio das práticas messiânicas, principalmente o jorei, a leitura dos ensinamentos e o servir na coluna de salvação da agricultura natural. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 17 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. Todos estão passando bem? Eu também estou passando bem, obrigado. Esse ensinamento de Meixo-sama, religião e milagre, ele é assim muito interessante para o encaminhamento. Na minha vida religiosa, eu encaminhei muitas pessoas lendo esse ensinamento. Às vezes eu convidava um amigo, que às vezes ele tinha assim um problema de enxaqueca. Aí dizia, vamos lá receber uma energia, a energia chama jorei, né? Aí ele dizia assim, não, eu não acredito. Eu falei, mas você não precisa acreditar. Como é que você vai acreditar numa coisa que você nunca viu e nem sentiu? Se você acreditar, está se enganando, está enganando a si próprio. Aí a pessoa ia, recebia o jorei, através do jorei conseguia melhorar e continuava frequentando. Realmente a nossa religião é a religião dos milagres. E esse testemunho também da senhora Jaqueline, né? Eu achei assim muito interessante. Gostaria de ler esse trecho aqui, onde ela diz assim, eu perguntava a Deus e a Meixo-sama o que precisava aprender com aquela purificação. Assim aprofundei a leitura dos ensinamentos, fui ampliando minha compreensão e entendi que nossas purificações são oportunidades de crescimento e salvação para nós e nossos antepassados. Assim passei a reconhecer o amor de Deus por trás da purificação e a ter verdadeiro sentimento de gratidão. Na realidade, quando ela fala salvação para nós e para os antepassados, eu acho assim muito interessante, porque nós nascemos nesse plano, representamos Deus neste plano para a construção do mundo ideal,
e também representamos nossos antepassados. Toda a nossa prática de dedicação, de jorei, de leitura de ensinamentos, também vão para os antepassados. Depois a dona Jaqueline ficou boa através das práticas que ela assim realizou. Mas eu tenho percebido que diante desta pandemia tem acontecido muitos e muitos milagres. Eu tenho pensado, os milagres estão aumentando em quantidades que a gente não imagina. Eu tenho percebido que esses milagres estão assim aparecendo porque as famílias no seu lar estão praticando. Por exemplo, tem pessoas que não assistiam ao culto da sede central, hoje assistem. Tem pessoas que não conseguiam ministrar jorei todo dia, hoje estão ministrando. Pessoas que não liam ensinamento estão lendo, junto com os familiares. Então eu vejo que isso está trazendo muita luz para as famílias e para o lar. Eu queria relatar aqui uma pequena experiência que eu achei interessante, que aconteceu no decorrer também desta pandemia. É a experiência do seu Sebastião dos Santos Filho. No dia 30 de maio, na hora do almoço, ele acabou engolindo um osso de frango, que começou a passar muito mal. Os bombeiros foram acionados, mas precisaram levar ele até o hospital para realizar um procedimento para retirar esse osso da garganta dele. Chegando lá, acompanhado da irmã, que também é bombeiro, foi prontamente atendido por um médico, amigo da irmã, que conseguiu retirar o osso de seu organismo. Durante todo o tempo, ficou recebendo jorei da irmã e no retorno para casa, devido ao alto risco de contaminação, precisou ficar isolado em um quarto para preservar a esposa e o filho. Mas no dia seguinte, começou a já sentir alguns sintomas, com um pouco de febre, O ministro conversou com ele, pediu que ele fizesse as práticas básicas, principalmente lesse os ensinamentos que o nosso presidente passou no mês de junho. Ele, assim, estava muito preocupado, começou a ler ensinamento, começou a fazer as práticas básicas e começou também a entrar em contato para convidar as pessoas para virem ao culto do Paraíso, que foi domingo. Conseguiu entrar em contato com 4 pessoas, essas pessoas estavam afastadas e 2 eram amigos que ele já havia apresentado de jorei, e com essas práticas e com essa dedicação, rapidamente os sintomas desapareceram, e isso comprova, se você é útil a Deus, se você participa da obra de Meixo Sama, infalivelmente, em qualquer circunstância, Deus vai atuar. Teremos no dia 5 de julho o culto dos jovens, onde, com a experiência das caravanas do culto do Paraíso, a diretoria de jovens, junto com os coordenadores, estão organizando as atividades, mas não vai ser só de jovens. Todos os diretores, os responsáveis de igreja, responsáveis de Jorei Center, estamos divulgando desde agora para fazer caravanas de avião, de ônibus, de transatlântico, de moto, só não de bicicleta, porque não vai chegar na data do culto. Vamos juntos colocar esta energia dos jovens no solo sagrado, dia 5 de julho, 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos e uma excelente noite.